Irmãos, vamos abrir em João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Vamos ler o versículo 1. Evangelho de João, capítulo 13, o versículo 1. Vamos ler todos juntos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Amém. Amou-os até ao fim. Nós vamos ver, irmãos, nesta noite, a última semana de Jesus aqui neste mundo. Se alguém quiser vir para frente, se não estiver enxergando, fica à vontade. Essa cronologia, essas imagens é de um programa chamado Logos Bible. É um programa de estudo bíblico, estudo dos originais, que se usa bastante lá no seminário. Então vamos lá. A chamada Semana Santa, ela se inicia com aquele momento que Jesus entra em Jerusalém, num jumentinho. De fato, ele era pequenininho, assim como eu falei. Um jumentinho, e ele montado nele. Jesus, quando ele olha para Jerusalém, e aqui já está organizado os 4 evangelhos, porque se olhar apenas para um, às vezes não consegue o quadro todo. Então, Lucas fala que ele chora olhando para Jerusalém, sobre Jerusalém. Jesus chorou, fez aquele lamento sobre Jerusalém que matou os profetas. E ele, entrando então pela porta estreita, e realmente tem um muro lá em Jerusalém, tem uma porta assim. Ele entrou por aquela porta para observar depois o que tinha de vida ali no templo, e não tinha vida. Era uma figueira seca. Tanto que aqui, seguindo a cronologia, Jesus amaldiçoa uma figueira. Depois posso dar esses slides, estão em inglês, mas hoje com o celular você põe assim a câmera, fácil de traduzir, né? Aqui sim, Jesus purifica o templo, conforme Mateus, Marcos e Lucas. A casa do meu pai será chamada casa de oração. Realmente foi algo bem marcante. Veja aqui em João, logo no comecinho do Evangelho, capítulo 2. João, capítulo 2. Olha só, versículo 13 até 22. Wagner, por favor, 13 até o 16. Isso. Mas olha só, João capítulo 2. E nós estamos aqui na última semana.
será que João deslocou o acontecimento? Ele puxou um acontecimento lá da frente e colocou aqui no início? Não. O que é então? Como que... Aí fez de novo, né? Ele fez de novo. Então teve duas, meus irmãos. Duas vezes. Isso é um fato bem interessante e importante. Duas vezes. Aqui eles já ficaram incomodados. Então veja que Jesus já mexeu com eles aqui no início, logo depois de Caná da Galileia, depois teve aquela visita de Nicodemos. O povo não aprendeu, voltou lá, que nem na cidade, né, quando a polícia aparece, eles guardam tudo, aí ficam olhando assim na esquina, volta a mesa lá. Então ninguém aprendeu nada, essa é a verdade, né? Ninguém refletiu sobre aquilo. E é interessante, irmãos, que isso é do homem, é a nossa tendência. A gente é impactado por algum acontecimento, mas depois de um tempo já nem lembra mais daquilo. Então Jesus, ele realmente foi consumido por zelo, não ira descontrolada, como se alguém estivesse chutando, meio enlouquecido, mas zelo. Olha só, os seus discípulos lembraram, está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Me consumirá. Então aqui novamente ele faz isso. E aí começa aquela conspiração, já tinha antes, os líderes religiosos conspiram contra Jesus. Já tinha antes essa conspiração, mas vai aumentando, vai aumentando. Alguns gregos também vieram buscar Jesus. Esses gregos aqui, é uma visita bem interessante dos gregos e como Jesus conversa com eles também. Irmãos, por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? No primeiro momento parece que é uma coisa de estresse, né? Não achou fruto e amaldiçoou a figueira. As pessoas às vezes perguntam: Jesus ficou bravo, estava estressado? Quis demonstrar o seu poder, assim? Algum fruto já tinha que ter ali. Então demonstrava que era uma árvore infrutífera. Só que vamos lá para Marcos para ver. Marcos capítulo 11. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, eu falei foi triunfal porque ele é o rei, mas da parte dele foi humilde. E olha só o versículo 11. Quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Aí vem a figueira no relato. Então essa figueira sem fruto representa o templo sem fruto, ou a vida de Israel sem fruto. Diz o texto, olha só, ele se aproximou, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa, mas nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos, mas alguns já tinham que aparecer. Porque no caso da figueira é o contrário. O que vem primeiro no caso da figueira? O fruto ou a folha? O fruto. Então já era para aparecer alguma coisa. Nunca jamais coma alguém fruto de ti. Seus discípulos ouviram isto. E realmente é como se fosse uma condenação também sobre o templo de Jerusalém, que caiu também. Foi amaldiçoado no ano 70 depois de Cristo. Então essa figueira é símbolo da vida seca. Alguém que tem uma relação espiritual, tem um contexto espiritual, está dentro de igreja, de membresia, mas não tem vida, não tem fruto,
não ama a Deus, não conhece a Deus. Jesus disse: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Precisa ter muito cuidado, irmão, para não ter uma vida religiosa vazia. Ativa, mas vazia. Até aqui alguma questão, alguma pergunta? Pastor, eu acho João. que essa questão toda aí dos frutos, Isaías já havia predito isso. No capítulo 5 de Isaías, ele fala uma espécie de parábola também. Da vinha. Da vinha. É. E ele fala que a vinha que Deus plantou, Deus cercou, E foi ver, né? foi ver e não tinha nada. Não tinha nada fruto. A Bíblia diz que só deu uvas bravas, ou seja, só deu frutos podres. É. Aqui esse texto, eu acho que é bem claro que se trata do povo de Israel. Sim. E considerando com esse texto que a gente acabou de ler da figueira, eu acho que acaba costurando uma coisa na outra também. Sim. Esse texto de Isaías 5 é muito importante porque fala da vinha, mas se tornou infrutífera. E o que se faz com uma vinha infrutífera? O que você faz com algo que está morto, que está seco, desde a raiz? Dessa forma, então, Deus... Olha só, Jesus olhou para Jerusalém e chorou. Ele chorou aqui. Depois no templo, sem vida. Pelo contrário, virou casa de negócio. Não parece os nossos dias hoje? Casa de negócio. Falação de dinheiro, ou qualquer outra coisa que não seja espiritual, mas carnal. Jesus falou: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E sabe por que ele falou para todos os povos? Porque essas mesas estavam montadas no átrio dos gentios. Como quem diz, lá é dos gentios, lá pode. Mas lá também devia ser um lugar de oração, o pátio. Então Jesus está dentro desse contexto aqui em Jerusalém, difícil, e os líderes, olha a roupinha deles aqui, né? Cheio de pompa, cheio de coisa, e sem nenhuma vida. Jesus é questionado sobre as taxas, né, os impostos. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Meus irmãos, a pergunta era sincera ou era pegadinha? Era pegadinha. Sabe, o professor percebe quando o aluno ou ele quer aparecer, ou ele quer fazer uma pergunta, às vezes para constranger o professor. Às vezes tem isso também. Mas ele não quer perguntar. Então, o que está por detrás, o que está atrás aqui da pergunta? Se Jesus respondesse assim, paga, ele ficaria do lado de quem? Dos romanos. Aí contra o judeu. Se ele falasse assim, não paga, ele meio que ficaria do lado dos judeus, mas contra os romanos. Aí ele já teria uma acusação. Mas numa sabedoria infinita que só o mestre mesmo, o que ele fez? Pegou a moeda, de quem é essa inscrição, essa marca do rosto? De César. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ele deu tanta resposta desse tipo, que as pessoas foram parando de questioná-lo, e aí tem uma hora que para de vez, porque não sabiam mais o que responder para ele. Os saduceus, por exemplo, questionam Jesus sobre a ressurreição. Com aquela história lá toda esquisita, uma mulher casou, aí morreu. Casou de novo, morreu. Casou de novo, morreu, morreu. Quem é o marido na ressurreição? Esse é um princípio da filosofia que é o seguinte: não se dá a resposta quando a própria pergunta está errada. Então Jesus falou assim, mas eles não se casam. E Deus disse que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Se estivesse aniquilado sem ressurreição, não faria sentido mais dizer que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas eles não acreditavam em ressurreição. Mais uma vez Jesus responde bem, e eles não sabem o que dizer. E aqui sobre o Messias, agora Jesus que questiona eles. Se Davi disse,
o chamou de Senhor, como ele pode ser filho ao mesmo tempo? E eles não souberam responder. Porque, de fato, Jesus é descendente de Davi, mas ele é Senhor de Davi, ele não é segundo a carne. Aí vem uma condenação para os líderes religiosos. E, meus irmãos, pode ver na Bíblia, com quem Jesus pegou assim mais duro, com mais força assim no sermão? Qual que era o público? Os religiosos. Aqueles ais lá terríveis. Esses aí, hipócritas. Os outros ele tinha, que nem a mulher adúltera, que foi outra pegadinha. Colocaram a mulher lá, estava tudo errado já. Porque não tinha estabelecido um tribunal antes, como a lei ordenava. Colocaram a mulher no meio, num vexame, numa humilhação, e perguntaram, o que nós devemos fazer, porque Moisés mandou apedrejar, só que Roma não deixava mais. Outra pegadinha. Se ele falasse, apedreja, pode apedrejar, então ele estaria se colocando acima de Roma. Tanto que quando entregaram Jesus para ser crucificado, eles falaram, não nos é lícito crucificar ninguém, que já estava debaixo do... né? Se ele falasse para não apedrejar, mas Moisés falou para apedrejar. Então, irmãos, às vezes a gente precisa tomar muito cuidado, porque tem gente que pergunta, mas não está perguntando, não está sinceramente querendo saber alguma coisa. Às vezes quer aparecer, às vezes quer constranger, às vezes quer levantar um assunto para alfinetar alguém que está naquele momento ali, e isso não agrada a Deus. Sim. Então aquilo era preocupante para Pilatos, né? Todas elas mentirosas, mas essas duas coisas aí. E o próprio Pilatos percebeu, né? Porque depois de tanto julgamento a pessoa fica mais esperta, né? Até ele percebeu, a mulher dele teve aqueles sonhos lá, ele começou a ficar meio perturbado com a situação. Mas quando ele fala assim, hei de crucificar o vosso rei, o que os judeus responderam? Não temos rei senão César. Foi uma blasfêmia isso aí que eles falaram. Então, bem lembrado, eles pagaram falsas testemunhas contra Jesus também. Diz João que Pilatos percebeu que por inveja o tinham entregado. Então vamos tomar muito cuidado, irmãos, porque tem gente que não merece nem resposta às vezes, sabe? Porque não está perguntando, não está... Está alguma coisa por trás ali. O próprio Senhor Jesus, às vezes ele respondia mais como lição para os outros, mas às vezes ele não respondia também diante do julgamento, ele ficou calado. Mas aqueles ais de Mateus 24, 25, aquela sessão, são duros. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, preocupados em dar o dízimo até do cominho, como se fosse assim, das moedinhas, eles contavam tudo, era tudo muito zeloso. Jesus não fala exatamente para não ser zeloso no dízimo, mas ele fala da pessoa ser tão zelosa de um lado e não ser do outro. Não ter amor, não ter misericórdia, não ter justiça. Aí fala assim, não, mas eu cumpro o jejum, eu cumpro as orações, mas misericórdia aí não tem. Sendo que isso é mais importante do que as outras coisas. Então eles coavam o mosquito e engoliam o quê? Camelo. Tem gente que se preocupa com coisa que até merece alguma preocupação, mas não com todo aquele peso, aquele volume que a pessoa dá. E outra coisa que é tão importante, não liga. A gente precisa saber pesar, meus irmãos, as coisas que importam mais para Deus. Jesus aqui, ele responde também. Jesus é questionado sobre o grande mandamento. Parece bonito, né? Qual que é o grande mandamento, mestre? Mas era outra pegadinha, sabe por quê? Dependendo da resposta, era uma escola judaica. Aí se desse uma outra resposta, era outra.
Mas ele responde de uma forma tão perfeita, incluindo os 10 mandamentos e o próximo, que as pessoas também ficam novamente sem resposta. Amar. Então, se eu faço algo, mas não tenho amor, não tem valor para Deus isso. O amor tem que estar presente na vida do crente, na obediência, o amor a Deus e ao próximo. A gente ama, sabe o quê? A nós mesmos. A nossa tendência é egoísta, é o egoísmo. É o grande mandamento. E olha só, irmãos, como Jesus foi sábio, que o grande mandamento, qualquer mandamento que você pensar na Bíblia inteira, é um dos dois. Porque quando você fala assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo, quer dizer, faça com o outro como você deve mesmo fazer, assim. Isso é um grande princípio para a vida. Será que eu gostaria que fizesse isso comigo? O que eu gostaria que fizessem comigo? Então, como eu já penso tanto em mim, no cuidado com o corpo, como pensamos em nós mesmos, nós temos que pensar também no próximo. Depois aquele filósofo Immanuel Kant falou algo um pouco parecido, o pessoal falou, nossa, criou o imperativo categórico. Jesus já tinha falado melhor ainda, 1000 vezes mais, né? Um monte de coisa que o pessoal fala assim, descobriram e tal, já na Bíblia falava. Descobriram que a felicidade deixa a pessoa mais formosa, tal. O coração alegre formoseia o rosto. A lei do retorno. Já está fartamente na Bíblia. Então, irmãos, sabe, a sabedoria, às vezes a gente lê tanto livro, vê palestra, vê influencer no YouTube hoje, não é que não é para ler essas coisas, mas a verdadeira sabedoria suprema, máxima para a vida está aqui, neste livro, e aqui é confiável. Qualquer outro lugar você tem que ler com o pé atrás, examinando, mas aqui lê com o coração aberto, assim, deixando entrar tudo na sua própria vida e família. Jesus prediz a destruição do templo. Aí quando ele fala lá, que nem o João lembrou, destruir este santuário, em 3 dias o reedificarei. Aí eles usaram essa acusação, de uma forma literal, este templo aqui, que Herodes tinha embelezado para eles. A religião já estava muito comprometida, vendida. Por isso que a igreja tem que ter responsabilidade política, consciência, os crentes, mas não pode se vender para nada, nem ninguém. Jesus, então, dá vários mandamentos sobre a verdadeira fé, a vida, nesse confronto com os fariseus. Jesus fala sobre a sua vinda e o fim. O seu retorno e o fim. Várias parábolas das virgens, das 10 virgens, e várias outras que falam sobre a segunda vinda. Interessante, quando Jesus está lá em Jerusalém, ele dá todo aquele discurso escatológico. Porque os discípulos falaram para o mestre o seguinte: mestre, que pedras, que construções. No final da tarde, meus irmãos, o sol batia assim no templo e era maravilhoso olhar assim. Realmente era impressionante. Mas isso é perigoso, porque a gente pode cair nesse que pedras, que construções. A gente não pode ter admiração no culto por nada que não seja o Senhor Jesus. Por isso que até a música tem que ser simples e singelo, contido. O pregador também não deve ser muito exagerado. Uma vez tem aquela história, né, que a pessoa foi ouvir 2 pregadores, um de manhã e outro à noite. Aí de manhã ele falou assim: nossa, eu vi um grande pregador, ele prega muito bem, é isso e aquilo. Aí ele ouviu o Spurgeon à noite. O que ele falou? Eu ouvi um grande Deus.
Ele era um grande pregador, mas assim, ele conduzia tudo para o Senhor Jesus. A pessoa saía pensando em Deus, não no pregador. Da mesma forma, irmão, na igreja não deve ter nada de extraordinário, que pedras, que construções. A igreja deve sim procurar uma beleza estética, mas sem também exagero, porque a glória da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Isso Lutero enfatizava muito, porque como chamava lá, acho que era a Catedral de São Pedro, né? Já estava embelezada até, não cabia mais ouro naquele lugar. Aqui em São Paulo, né? O que aquele templo de Salomão está fazendo lá no meio do Brás, na nossa cidade? Aquilo é uma ofensa, irmãos. Aquilo é uma ofensa ao povo da nossa cidade. Construído com o quê? Que nem o Martinho Lutero falava antes, com respeito aos católicos, hoje aos evangélicos, com a pele e o osso dos fiéis. Que nessas campanhas que eles fazem, deixa o carro. Aí a pessoa vai lá, pobrezinho, deixa o carrinho dele lá, com promessa de ganhar mais, etc. Aí constrói esses templos aí cheios de ouro, que serviu também para político entrar lá numa ganância terrível. Meus irmãos, aquela mesa da ceia, que até saiu aquele livro lá do, como chama? Colin Brown, David Brown, uma coisa Brown, né? Código da Vinci. Dan Brown, é picareta. Até no prefácio ele fala que muita coisa ele inventou, né? O pessoal pula o prefácio, é importante ler o prefácio do autor, viu? Mas não tinha mesa nenhuma, irmãos, não era uma mesa assim, cadeira atrás, não era daquele jeito, é como está aqui. E se você ler os relatos, João está encostado no mestre, e eles molham, reclinado sobre o peito, diz lá. Então era mais ou menos assim, meio deitado, né? Que eles ficavam assim, e ficava algo no meio, né? A refeição, tinha um molho, tinha o cálice, porque eles celebraram a Páscoa. Então, eu diria assim, meio semi-deitado, assim, né? Meio encostado, assim. Até hoje lá em Belém, alguns ficam assim, muçulmanos às vezes comem desse jeito também. Cultura oriental. Assim, até hoje, né? Então a mesa era muito baixa. Sim. Aí fala que totalmente errado. Totalmente errado aquilo lá. E aí fica aquela teoria que uma das pessoas ali era Maria Madalena. Aí tinha um caso com Jesus. Nem a mesa tá certa lá no quadro, né? É um quadro bonito, né? Se for ver a questão artística, aquilo lá é maravilhoso, como tudo que eles pintavam lá no Renascimento. Mas tá errado, era desse jeito aqui. Desse jeito aqui. E ele falou assim, num momento de muita comunhão com seus discípulos. Então, uma coisa ou outra, ele até cochichava, um perguntava para o outro em particular. E esses quadros, assim, eles se preocupam muito com o rosto, com a expressão, com alguma coisa assim, mas não tanto com a cultura, né? Achei que você ia falar que tinha um na sua sala lá. Não, tá. Ia tirar hoje já, né? Tem. Aí achou um lá na rua, não foi? Esse aí deve ser Pedro, né? Então. Tentou representar e tal, mas é bom a gente ter em mente isso aqui, irmãos. Olha só, o jeito que está narrado, de se reclinar, molhar, e do jeito que está lá, encaixa mais em algo mais ou menos assim. Como o Wagner falou, né, até hoje é desse jeito. Então aqui eles celebraram a Páscoa. E assim, a ceia
ficou dentro daquela celebração e no lugar ao mesmo tempo. Porque o cálice da Páscoa foi o cálice usado para a instituição da Santa Ceia. Então a instituição da Santa Ceia é no lugar da Páscoa agora, assim como a circuncisão, apontando para o batismo. Jesus fala sobre a sua morte, ele já fez isso várias vezes, mas os discípulos não entendiam, os discípulos escapavam dessa ideia, mas Jesus já tinha avisado que a sua crucificação se daria. Ele avisou caminhando para Jerusalém, mas agora em 2 dias. Os religiosos sempre, aquele ritmo de ficar cercando, sabe? Estavam sempre ali cercando, ouvindo, tentando pegar uma coisinha para, tá vendo, ele falou isso. Então eles não estavam interessados em Jesus. Eles estavam interessados no seu próprio umbigo, seu status, nas riquezas, na popularidade. Agora você imagina Jesus atacando a hipocrisia deles. Isso mexeu totalmente com o ego. Então eles começam a conspirar para matar Jesus. Só que aí é um embaraço, porque muita gente segue Jesus. Jerusalém ficava lotada. Vamos abrir lá em Lucas, vamos ver se eu acho o texto aqui. Fala que eles se atropelavam lá. Escobar, se tiver com um celular, procura aí, por favor, irmão. Um ou outro se atropelavam, Evangelho de Lucas. É logo nesse período final. Na outra Bíblia eu sabia a localização da página. Sempre muda a Bíblia, a gente se perde, né, na página. Lucas 12:1. 12, olha só. O plano para tirar a vida de Jesus, já aparecendo aqui no capítulo 11. Jesus atacando eles, né? Ai de vós, vocês. Olha o versículo 53. Saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. Eu acabei de falar. Agora o versículo 1 do capítulo 12. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer antes de tudo aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então era comum lá em Jerusalém ter, olha só, miríades de pessoas que se aglomeraram. Imagina na Páscoa. Era uma lotação terrível. Aqui no Bergamini tem um dia de desconto, né? Tudo é muito barato, você não consegue nem entrar, né? Primeira sexta-feira do mês. É um horror aquilo. Para o Jaçanã aquilo. E é carrinho batendo em você toda hora, assim, né? O carrinho bate assim toda hora. E muita gente entra assim e já vai embora, né? Desiste, nem. Mas quem tem loja, assim, acaba comprando. Mas é meio Jerusalém aquilo, de se atropelar, a ponto de uns aos outros se atropelarem. Então, os líderes, como que eles vão matar Jesus se a multidão segue Jesus, a multidão está ouvindo Jesus? Mas o problema, irmãos, é que a multidão muda muito fácil.
Tinha um grupo que continuou fiel a Jesus, mas já teve um grupo que foi influenciado, sabe por quê? Eles acharam que Jesus ia entrar em Jerusalém, Jesus ia dominar, Jesus ia reinar e etc. Aí ele é preso, ele apanha. Aí o que o pessoal fala? Solta Barrabás. Então não é esse aí que a gente quer, não. Esse aí está muito fraco. Jesus ou Barrabás? Era um líder. A palavra lá. Barrabás está... É. Jesus, a gente achou que ele ia, mas está ele morrendo. Então eles estavam numa situação difícil, mas Judas, que era filho da perdição, diz a Bíblia que o diabo entrou nele. Ele já era filho do diabo, mas o diabo o possuiu completamente naquele momento. Porque existem, meus irmãos, assim, níveis de domínio espiritual na vida da pessoa. Se ela não toma cuidado, cada vez mais ela vai sendo dominada pelo inimigo. Então Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Depois, mais ou menos, se arrependeu, né? Teve um remorso lá, quis devolver, não sabia o que fazer, se matou. E como disse o John MacArthur, nem isso ele fez direito, porque caiu, seus interesses se derramaram. Um fim trágico e infeliz daquele que conviveu com Jesus. Então Judas aqui traz Jesus, cínico, hipócrita, ladrão. Ficou nas listas dos apóstolos, sempre aparece assim, Judas o traidor. Judas o traidor. Sempre o último da lista. Que dia que malha o Judas? Acho que é sábado, né? Eu lembro que os meninos gostavam de bater no Judas, né? Mas nem... Qual que é o sentido daquilo, irmãos? Porque quem levou Jesus Cristo para a cruz foi nós, viu? Ele quis, mas foi o nosso pecado. É na sexta mesmo? Faz o boneco lá e... Pode falar. Você levou, ao invés de... Não, você tomava, né? Você dava e tomava, né? Ao mesmo tempo. Uhum. Muito bem lembrado. João 6, 70. Eu estava falando desse texto, mas não sabia onde estava. Muito bem lembrado. É o coração endurecido que nem por um momento assim teve um efeito da graça nele. Já era diabo. Agora só, um de vós é diabo. É terrível isso. E Judas vem de Judá, que é uma referência de louvor a Deus, e a vida dele foi completamente o oposto disso. Jesus fala para os seus discípulos orar no Monte das Oliveiras, depois da... Porque olha só, aqui na Santa Ceia... Então, domingo ele entra em Jerusalém, segunda, terça e quarta ele vai para o templo, aí ele volta para Betânia. E aí na quinta tem a celebração da Páscoa. Aí é uma questão do calendário, porque o cordeiro da Páscoa foi sacrificado na sexta-feira, 3 horas da tarde. Que horas Jesus morreu na sexta-feira? Ele foi entregue às 9, mas que horas que entregou o Espírito? Às 3 horas da tarde, irmão.
Mas por causa do calendário da Galileia, que era um pouco diferente do judeu, a forma de contar os dias também, e também por causa da Jerusalém lotada, alguns até antecipavam um pouco a celebração da Páscoa, mas o dia oficial, digamos assim, foi aquele que Jesus morreu. Porque senão fica incoerente, né? Eles celebraram a Páscoa antes da Páscoa. Então ele lavou os pés dos discípulos, João 13, incluindo Judas. Então a gente deve servir qualquer pessoa com amor. João 14, 15, 16, ele fala sobre o Espírito Santo. Nesse contexto aqui do cenáculo e já indo para o jardim. João capítulo 17, ele ora. A oração de João capítulo 17, meus irmãos, é maravilhosa. Cada versículo é profundo assim para o nosso coração. Jesus ora pelos discípulos, ele ora por aqueles que haveriam de crer, que somos nós. E aí ele chega lá no jardim do Getsêmani, tranquilo ou tomado de pavor e angústia? Tomado de pavor e angústia. Suando, diz a Bíblia. E ele busca então a oração, chamando Pedro, Tiago e João para orar. Marcos 14, deixa eu ver se é 14. 14. 14:33. Levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Mas ele não era santo, irmãos, não era fiel, não era justo. Como que assim ele fica profundamente triste, com pavor, angústia? Ele era homem. Isso aqui faz parte da natureza humana. Ele tinha que também assumir o que nós sentimos na beira da A sede, o pavor. A sede, no caso da cruz lá, né? Olha só. A minha alma está profundamente triste até a morte. Até o ponto de morrer. Ver que tem um acento aí no A. Até a morte. É como se ele tivesse tão triste, tão angustiado, tão cheio de pavor, que parecia que ele iria até morrer. Quem tem sensação assim de pânico, de ansiedade, não dá, irmãos, para pegar os termos da psicologia moderna e colocar aqui, tá? Ele não está com depressão também, porque depressão é uma coisa mais prolongada e diferente do quadro aqui. Ele está com essa angústia, esse pavor. Um amigo meu que tinha questão de pânico, medo, dava uma coisa na cabeça assim, ele falou, quando eu tinha isso, parece que tinha um leão na minha frente. E uma questão assim da morte que tirava a pessoa completamente do eixo. Agora, Jesus está com medo dos romanos? Ele falou lá em Mateus 10, não temais os que matam o corpo. O que provoca toda essa angústia no coração de Cristo? A ira de Deus, a falta da comunhão com o Pai. A ira de Deus seria derramada sobre ele. Paulo chega a dizer, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Amaldiçoado, ele sofreu o próprio inferno ali na cruz, a nossa condenação, a soma de tudo lançado sobre ele, para que fosse castigado e a ira total do Pai caísse sobre ele. Por isso que Isaías diz, ao Senhor agradou moê-lo,
fazendo enfermar. Quando fala agradou, irmãos, não quer dizer que Deus gostou. É que foi do querer dele fazer isso. Mas é claro que imagina o peso no coração do Pai. Cumpriu a justiça. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É necessário. Procurem na internet um relato de um médico sobre o sofrimento de Cristo. Porque é uma coisa assim terrível, ele até chora lá. Essa questão quando o suor se torna em gota é quando rompe os vasos e a pessoa às vezes até morre. Tem autor que eu li já explicando sobre o sofrimento de Cristo que diz o seguinte: o Pai aqui poupou a vida dele para ele morrer na cruz, senão ele poderia morrer aqui, inclusive. E tem gente que morre, né, com essas coisas assim, mentais. Então, irmãos, por que eu estou falando tudo isso? Para a gente ver o quanto Deus nos amou. Aí acontece uma coisa na vida, será que Deus me ama? Olha para a cruz. Não olha para a vida, as circunstâncias, está acontecendo o que eu estou pedindo, ou não estou pedindo. Olha para a cruz, ali que nós vemos com clareza o amor de Deus, é o grito do amor de Deus. Aquele filme A Paixão de Cristo, eu não gosto muito de filme de Jesus, tá? Eu acho que qualquer representação é insuficiente e as pessoas inserem muita coisa, aquele The Chosen lá, só uma partezinha que eu vi, tinha um monte de coisa inserida ali. Então, a pessoa que assiste muito The Chosen, ela vai orar, sabe quem vem na cabeça dela a imagem? Do ator lá. Eu ouvi dizer, será que é mesmo? Eles vieram para o Brasil lá, até o que faz Mateus lá era meio polêmico, né, dizem. Ah, é? Muita coisa histórica interessante nessa série. Então, se a pessoa se distanciar para assistir, tudo bem. Só assiste. Agora, assimilar aquilo, né? Teve uma pessoa que falou assim: ah, pastor, aquele momento que Jesus falou aquilo lá, né, para Pedro. Nossa, mas eu não estou lembrando disso, já li tantas vezes, não estou lembrando. Qual será que é? Mas, claro, eu posso não saber, né, algum trecho. E aí era da série, não era do evangelho. E a pessoa já estava contando, Jesus falou e tal. Mas o pior é orar com a imagem de alguém em mente, né, que é o ator lá. E ele mesmo contou que tinha gente pedindo milagre para ele, né, quando ele veio para cá. O pessoal mistura demais as coisas. Mas o Paixão de Cristo, a minha ressalva com esse filme é que vai muito no sofrimento de Cristo. Que às vezes pode ser uma ênfase da Igreja Católica. Que você entra já no templo e já tem aquela imagem da agonia do Salvador. Mas é um filme que retrata com mais proximidade, digamos assim, histórica. Esse Paixão de Cristo relatou com mais exatidão histórica, dentre todos. Sabe por quê, irmãos? Parece que os romanos colocaram uma coroa que nem coroa de noiva em Jesus, sabe? Aí cai uma gotinha. Já viram aquele quadro de Jesus com uma gotinha de sangue aqui? Imagina, irmão, se estava daquele jeito, eles encravaram e depois pegaram um caniço, que era um pedaço de pau assim, e bateram nele. Ele caiu num banho de sangue ali, paulada. O sofrimento interno de Cristo foi pior do que o físico. Tanto que aquele brado, Deus meu, por que me desamparaste, foi por causa disso. Ele cai, né? Nossa. Então, o chicote era daquele jeito lá, com osso na ponta e com gancho. Era uma crueldade,
Né? O pessoal reclama da polícia militar hoje, às vezes dá um soco lá no bandido, né? Dá um tapinha, nossa, a polícia militar opressora. É, quem sabe errava, né? A 39 para, às vezes, a contagem foi errada. Mas era um atrás do outro, e ele apanhou Pilatos, apanhou Herodes. O fato dele já ter sido muito machucado nas costas, né? As costas do Nosso Senhor foram rasgadas, e depois ele teve que carregar a cruz, raspou. Então ele caiu, não tinha como. E aí eu já não sei historicamente, mas tudo indica que ele era forte por causa da profissão do pai. Ele não deveria ser esse Jesus da Europa, né? Com aquele cabelinho, aquela pessoa assim, parece que está até fraca, assim, né? Até para ele fazer aquilo no templo, ele deveria ser forte, né, também. E mais moreno também. Era um pouco mais que isso, é. É. Exato, é. Exato. Deus forte, Pai da eternidade, Deus forte. Forte ele era assim. Sim. E tinha uma presença marcante, uma voz penetrante. É claro que era só sabedoria e santidade, mas esse contexto também nos ajuda. Agora, irmãos, outra coisa que para mim é muito difícil de pensar, né? Isso aqui emociona até a gente. Mas imagina Jesus ali pendurado na cruz e Maria, a mãe, olhando para ele. Só uma mãe pode saber o sentimento. Tanto que o próprio Senhor cuidou ali da mãe, falando para João, eis aí tua mãe, e mulher, eis aí o teu filho. É claro, porque ela precisava de cuidado, né? José provavelmente tinha morrido. Foi uma ajuda ali que ele estava falando. Não estava instituindo a maternidade de Maria para todas. Irmãos, Maria, João. João, Maria, né? Mas a Igreja Católica já, nossa, faz uma coisa estratosférica. É. A ovelhinha dá até dó, porque ela vai para o matadouro quietinha, né? Parece que nem sabe. E por isso que a ilustração perfeita de Jesus é como ovelha ao matadouro. Ele só responde quando o nome de Deus é invocado, conjuro-vos pelo Deus vivo, aí ele fala. E quando Pilatos fala, não responde nada, não sabia que tem autoridade para te matar, aí ele responde. Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. E é importante lembrar, irmãos, Jesus não é um coitado, nossa, coitado dele. Que sofrimento. Ele sabia e ele quis. Ele se entregou. Esse é o sacrifício. Hoje eu falava lá no Catecúmenos Online, né, meio-dia, o padrão do amor do marido. Maridos, amai. Fala assim, o marido é o cabeça da mulher. Aí os homens gostam, né, dessa parte. Cabeça. Aí depois fala, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, se uma mulher cristã deseja ser amada, e toda mulher deseja ser amada, o melhor que ela pode fazer é buscar alguém que conhece Cristo. Porque vai ser amada segundo Cristo. Não segundo a internet, pessoa de Hollywood, sei lá de onde. Que aquilo não é amor em nada. Aquilo não é amor, irmão. Amor é isso aqui que ele está fazendo. Está lavando os pés ali de Judas, de Pedro que vai negar. Pedro vai negar e ele fala assim, Pedro, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Isso aqui que é amor. Ah, eu quero conhecer o amor. Conhece Jesus Cristo. Caminhando para o encerramento. Esse estudo aqui é bem interessante. Tem desde o nascimento dele.
Então Jesus aqui, depois de orar no Getsemane, ele é preso. E assim, a gente também, esses filmes, eles são terríveis porque já constrói na cabeça da pessoa uma imagem. E a gente tem que ler a Bíblia para deixar a Bíblia construir a imagem. Então, se você pegar a cena, né, a imagem não, a cena, se você pegar os evangelhos, você vai ver que tinha um monte de gente com tocha, como se fosse pegar um malfeitor. Sabe nos desenhos antes, quando, vamos pegar alguém lá, aí subia com tocha no castelo, vamos pegar. É mais ou menos isso, era muito escuro o jardim, não tinha luz assim, era tudo escuro. Então foi prender como se fosse prender um malfeitor. Quando os romanos estavam lá para prender Jesus, que palavra, vamos dizer assim, bombástica, ele disse, que eles até caíram. Eu sou. Caíram por terra os romanos. Exato. Por isso que aquela espada, meus irmãos, a espada de Pedro é ridícula. Nem o pescoço, porque tudo indica que ele queria acertar o pescoço, porque se você quer defender alguém, você vai cortar a orelha da pessoa, né? Então, parece que ele queria acertar o pescoço, nem isso ele conseguiu, querendo defender Jesus. E aí Jesus fala para ele, Pedro, se eu quisesse invocar aqui legião de anjos, eu faria. Como que era o nome? Malco, né? É. E essa questão do Pedro, ver Jesus andando sobre as águas. Senhor, eu também quero. Permite-me ir ter contigo. Quando Jesus fala, vai negar. Não vou, Senhor. Eu vou até a morte. Quando chega lá os romanos, ele saca a espada. Nós somos Pedro. Às vezes afoito, fazendo coisa fora do lugar, falando antes dos outros. Nós somos Pedro, irmãos. Seguia Jesus de longe, mas quando ele negou Jesus pela terceira vez, e Jesus olhou para ele lá de cima, o coração dele quebrou. Saiu dali e chorou amargamente. Então Pedro nega uma vez, Pedro nega a segunda, e aí o galo canta. Jesus ele anda para cá e para lá. Olha só, irmãos. Eles comeram a Páscoa, eles jantaram, vamos dizer assim, celebraram a ceia. Jesus, todo aquele discurso, João 14 até 16, oração 17. Aí eles saíram do cenáculo, passaram lá pelo Ribeiro de Cedron, Vale de Cedron, foram lá no Jardim de Getsemane. Então, que hora será que era mais ou menos? Meia-noite, para longe assim. Chegando lá, Jesus ora insistentemente, tanto que fala aqui, olha só, Marcos 14, 40, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. Eles estavam confusos, não sabiam o que responder. Lucas fala que eles estavam tristes, e eles estavam cansados, também diz que os olhos estavam pesados. Aí os guardas chegam, Jesus é levado para a prisão, e aí começa, irmãos, o julgamento do Sinédrio, Anás, Caifás, Anás, logo de manhãzinha, tem gente que acha até que 5 da manhã, 5:30, no máximo 6, diante de Pôncio Pilatos, toda essa madrugada, aconteceu. Ele dormiu? Não. O que acontece quando a gente não dorme? Ainda mais quem tem labirintite.
E aí, como você fica? Parece zumbi, né? Quando a gente é jovenzinho e tal, não dorme, vai tudo, né? Mas ele já estava nessa angústia, nessa questão, ainda não dormiu e ainda vai sofrer tudo aquilo depois. Certamente é muito pior. Agora, quando ele vai para o jardim da oração, ele diz: levantai-vos, vamos. Ele chegou em aflição e saiu confiante. Esse é o Getsemane, muito importante aqui nessa narrativa. E aí, por fim, nós temos então o julgamento, tudo errado o julgamento sinédrio de madrugada, errado, rápido, qualquer semelhança, né? Como que é? Qualquer semelhança, mera coincidência com o Brasil, né? Do nada. E testemunha falsa, hipocrisia. Aí Judas se enforca. Diz Atos que as suas entranhas se derramaram. Então alguma coisa aconteceu além dele ser, aspas, apenas enforcado, porque senão iam tirar o corpo dele e tal. Mas deve ter rompido e aí caiu em pedras, né? Alguma coisa assim, as suas entranhas se derramaram. Uma morte trágica, terrível. E aí Pilatos diante de Jesus, é interessante o diálogo de Pilatos. O que é a verdade? O que é a verdade, irmãos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estava diante dele. Herodes Antipas é, como que fala, é fanfarrão, né? Quer ver milagre, ele quer que Jesus faça alguma coisa, Jesus não faz nada, aí ele bate em Jesus e manda de volta, né? Eles eram todos assim, faz o que quer com as pessoas. E aí começa o profundo sofrimento, aqui o chicote, essa coroa, irmãos, terrível essa coroa. O couro cabeludo sangra muito. E os espinhos eram pontudos. Os romanos zombando muito dele. Coroa, a capa vermelha, vedava, batia, profetiza, adivinha quem bateu? E aí ele carrega a cruz, mas não consegue. Aí o Simão Cirineu o ajuda. Simão de Cirene, por isso fala Cirineu. As mulheres estão ali chorando diante do Salvador, inclusive Maria. Ele está bebendo o cálice. O Antigo Testamento fala do cálice da ira. E Jesus fala: Pai, afasta de mim este cálice. Ele bebeu até a última gota o cálice da ira de Deus, que fala no Antigo Testamento. Agora o cálice também no Antigo Testamento é o cálice da alegria. E esse nós bebemos. Aí tem aquelas 7 declarações de Cristo na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, depois de tudo isso, ainda pediu perdão pelos algozes ali. Quem é que faria isso, né? Eu faria? Você faria? Será? Eu não. Já saiu uma oração imprecatória boa ali, né? Coloca um paninho, né? Eu já li essa informação, eu não sabia se era realmente verídica, mas você deve ter visto, né? Dele ter ficado completamente nu. Os romanos não estavam nem aí, né? Era uma vergonha, né? Sim. Então foi uma humilhação. E quando ele falava, lembra quando as pessoas falavam assim: ele está clamando por Elias? Não entendiam bem o que ele estava falando. Por que será que não entendiam bem?
Porque ele falava para dentro? Não. Hã? Faltava o ar. Asfixia. A pessoa pendurada, cãibra. Irmãos, cãibra não é terrível? E quando tem que esticar a perna assim, não passa. Não sei se alguém já teve cãibra no mar, né? É desesperador a pessoa que passa por isso. Então, a pessoa pendurada começa a perder o ar. Olha, esse método de tortura era muito iníquo, né? Tem aquela discussão dos cravos aqui, né? Talvez na palma mesmo da mão poderia rasgar a mão. Porque, volto a dizer, irmãos, não era uma coisinha. O Romano é lá e a pessoa, irmão, que nem um bandido falou uma vez, a gente mata o primeiro, a gente fica até meio mal, assim, depois. Vai matando, já nem liga mais, quando mata uma formiga assim, mata alguém. Então, o romano, ele era muito acostumado com crueldade. Eles pilhavam, eles enfileiravam pessoas crucificadas, assim, queimavam. Nínive também fazia fileira, sabe do que? De cabeça, assim, das pessoas. É uma crueldade sem tamanho. E Jesus falou, esse é o momento das trevas. Na morte de Cristo, Jesus vence. O nosso Senhor vitorioso. O que ele falou por último? Está consumado. E depois? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aí ele morre. Quem aqui pode dizer assim, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, aí logo depois morre? Ninguém. A gente sabe quando vai morrer. Então, é óbvio que nós podemos falar que ele morreu, mas pensando nesse texto, nós diríamos que ele entregou a sua própria vida. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Então veja que ele mesmo entrega a sua própria vida. E louvado seja o seu nome, que depois ele ressuscitou glorioso. O que Isaías diz? Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Depois de tudo, é como se ele dissesse assim, valeu a pena. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Salvador. Então, meus irmãos, quando a gente pensar na cruz, no amor de Jesus, nós falamos um pouquinho hoje. É um amor assim, transbordante, por isso que Paulo, quando ele falava do amor de Deus, ele se empolgava, ia falando e falando e falando, porque é esse amor maravilhoso de Jesus. Alguma pergunta, colocação? João, alguma coisa? Vamos meditar, irmãos. Sexta tem culto da paixão. Páscoa para nós, sabe o que é? Santa Ceia. Porque Jesus é o Cordeiro da Páscoa. Agora, tem esse feriado que chama Páscoa. Então a gente aproveita para meditar ainda mais no sacrifício de Jesus. Mas teologicamente falando, a Páscoa é a Santa Ceia. Jesus é o Cordeiro Pascal. Agora, como é bom, sexta, sábado, e sábado de manhã nós temos oração aqui, igreja aberta, das 6 a meio-dia, para a pessoa vir aqui orar. Não vai ter uma pregação, uma direção. Vem aqui, pensa, lê o Evangelho. Se quiser, pensa assim, eu vou ler o Evangelho de Marcos inteiro, do capítulo 1 até o 16. Fica aqui em oração silenciosa. E domingo de manhã, Cristo ressuscitou, domingo à noite, Cristo voltará. Vamos orar, irmãos? Peço ao presbítero Wagner que ore ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus,
Esta noite o Senhor nos preparou, ó Pai, este momento para meditarmos nos acontecimentos daquela última semana. E vemos, ó Deus, por um lado, ó Senhor, o seu sofrimento, a sua humilhação, e por outro lado, a maldade dos homens. Como nós somos maus, como o nosso pecado é terrível, implacável. Mas, ó Deus, na sua graça e misericórdia que o Senhor, ali na cruz, o Senhor perdoou o ladrão, o Senhor perdoou, ó Deus, os soldados que o feriam, o Senhor perdoava aqueles que se achegaram ao Senhor. Da mesma forma, nós te pedimos que tu nos perdoe os nossos pecados. Que o Senhor tenha compaixão de nós, porque nós não somos melhores do que eles, em maneira alguma. Mas queremos, Senhor, terminar este culto com, ó Pai, a visão mais gloriosa e com a gratidão mais, ó Deus, efusiva, porque o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, e ao dizer as suas palavras, consumado está, a justiça do Senhor foi satisfeita. E nós, ó Deus, por esta sua justiça é que nós somos justificados. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela sua misericórdia e compaixão para com as nossas pessoas. Nós, na verdade, somos pobres, muito pobres. Nós, ó Deus, nós é que somos, ó Pai, o coitado lá. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos e te louvamos por tua obra maravilhosa. Faze-nos sempre, Senhor, relembrar desses momentos. Faze-nos sempre relembrar do seu sofrimento. Faze-nos sempre relembrar da sua gloriosa ressurreição. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Boa noite, irmãos. Possam ir em paz. Louvado seja o Senhor Jesus.